Chegamos ao último episódio da nossa série Fé com Fundamento. E eu queria começar esse episódio com uma pergunta simples, mas que num certo sentido pode causar um incômodo. De que adianta a gente ter uma boa teologia? Eu sei sobre Deus, sobre Cristo, sobre oração, Espírito Santo, igreja, sofrimento, tudo que a gente veio vendo no decorrer dessa série. Se saber tudo isso não muda como eu vivo amanhã. O meu ponto central aqui é te mostrar não apenas que a gente precisa ter uma fé madura, mas que uma fé madura, ela não termina na doutrina correta. Em outras palavras, ela não é apenas ortodoxia, mas ela é ortopraxia. Ela nos conduz a uma prática coerente com o que ela é. Ela deságua em uma vida transformada. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse episódio. É possível que você tenha chego aqui e não conheça os outros episódios, por isso que tem uma playlist completa com todos os episódios no canal. Mas basicamente nós começamos afirmando que Deus existe e pode ser conhecido, e não apenas que nós podemos saber sobre ele. Nós reconhecemos, por exemplo, que existem coisas que impedem o ser humano de que isso aconteça por causa do pecado. A imagem de Deus que há no ser humano, ela foi quebrada, e existe agora a necessidade de uma graça que restaure essa comunhão de volta. Nós vimos que essa graça foi feita por meio do caminho de Cristo, onde ele encarna, é crucificado e ressuscita. E não apenas como um dogma frio, mas que ele nos conecta de novo a Deus, e nós estamos esperando agora a completa restauração de todas as coisas, que ele também fará. Nós entendemos que essa revelação chegou até nós por meio da Escritura Sagrada, o livro do cristão, a Bíblia, a Palavra de Deus. E aprendemos a buscar a Deus por meio de orações e disciplinas espirituais, porque nós reconhecemos que isso nos transforma por dentro por meio da operação do Espírito, que é o mesmo que opera na igreja, onde todos nós vivemos juntos, pois o cristianismo não se vive sozinho. E agora aprendemos que existe sim dúvida, sofrimento em meio a essa caminhada, mas que ainda assim nós devemos olhar para frente, sem fugir dessas questões, porque Deus sempre estará lá conosco, nos amparando. Hoje eu quero te mostrar como colocar tudo isso em prática. Se você chegou até aqui e seguiu esses 8 passos, é possível que seja exatamente essa pergunta que você tem agora. E agora, o que eu faço? A resposta bíblica simples é: agora você vive. Você vive uma fé que você conheceu a Deus, que foi transformado pelo Espírito, que pertence a uma comunidade, que já sofreu e se questionou, mas que tem um destino nessa fé, que torna uma fé ativa no mundo por meio de uma ética cristã. Para isso, você precisa estar familiarizado com uma palavra: escatologia. É possível que você já tenha ouvido essa palavra e talvez até saiba o significado. Escatologia tem a ver com um estudo sobre o fim, o conhecimento do fim, o discurso sobre o fim. E na nossa cabeça ocidental, a ideia de fim ela é uma ideia aniquilacionista. É uma ideia onde as coisas são destruídas porque acabaram. Chegou o fim delas, então as coisas simplesmente acabam destruídas, aniquiladas e assim por diante. Mas na Bíblia não existe essa perspectiva. A perspectiva bíblica de fim é uma perspectiva de objetivo. Fim na Bíblia tem a ver com as coisas alcançando o seu objetivo último. Todas as coisas chegando ao ápice da motivação do porquê elas existem. Essa é a ideia escatológica bíblica. É por isso que na sua Bíblia você vai encontrar textos do tipo assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E é por isso que a perspectiva bíblica é de um mundo que foi criado totalmente bom, afetado pelo pecado, mas que ele será completamente restaurado, ou seja, ele voltará para aquele estado original. Então a ideia bíblica de fim não é de aniquilação, mas é a ideia de que em um momento na história o Filho do Homem descerá das nuvens e todas as coisas alcançarão a sua plenitude naquele dia. Agora, a gente já sabe que isso não aconteceu. E para que a Bíblia explique essa tensão entre a nossa certeza de que acontecerá, mas a vida que nós vivemos hoje, ela usa uma terminologia que você conhece muito bem, a terminologia reino. Reino carrega a ideia de uma esfera governada. Existe um reino, existe um padrão, existem leis, existe uma forma, existe um rei. Esse rei está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Visivelmente eu não o vejo, eu confio que ele descerá, mas isso não significa que ele não reina. É daí que vem a ideia reino. Em outras palavras, ele está lá, ele é dono e soberano sobre tudo e todos.
E esse rei estabelece o seu padrão de reinado. É isso que a gente encontra nos desdobramentos das falas de Cristo no Novo Testamento, o Sermão do Monte, os seus sermões em Mateus, Mateus 5, 6, 7, Mateus 10, Mateus 18, Mateus 24, Mateus 28, passagens onde Cristo claramente explica como é que o seu discípulo vive. E agora, como essa vida se dá? Essa vida se dá da seguinte forma: eu confio que ele virá e restaurará todas as coisas, mas isso ainda não aconteceu. Os teólogos chamam isso do já e ainda não. Em outras palavras, o reino está estabelecido. Cristo é o rei sobre tudo e todos. Isso não significa que todos o reconhecem dessa forma, mas que os seus súditos o reconhecem assim. E que por causa disso, esses súditos que têm Cristo como seu Senhor já vivem a sua vida dessa forma, considerando que ele já reina, que ele já é Senhor e que os padrões do seu reino estão completamente firmados, existentes e fixados para todo sempre, e que nós precisamos responder adequadamente às ordenanças desse rei. Agora, por que isso é importante? Existe uma frase famosa que diz assim: a nossa escatologia define a nossa missiologia. Em outras palavras, o que eu penso sobre o fim define sobre como eu vivo a minha missão hoje. Se na minha mente, na minha concepção, eu acredito que o fim é a aniquilação de todas as coisas, então eu vivo o hoje como se tudo fosse terminar. Em outras palavras, para o meu deleite, para o meu desfrute, para os meus ideais, para os meus sonhos e assim por diante. A nossa missão hoje, ela está intrinsecamente ancorada na nossa esperança. Então, se eu não tenho uma visão correta sobre o fim de todas as coisas e todas elas alcançando o seu objetivo pleno, o que vai acontecer é que eu não vou viver o hoje de forma coerente com a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada coloca a minha esperança no Cristo que voltará e governará fisicamente todas as coisas e restaurará tudo ao seu estado original. Isso ainda não aconteceu, mas porque a minha esperança e expectativa estão nisso, eu vivo já hoje essa visão desse Cristo reinante, em quem eu deposito todas as minhas confianças e vivo a minha missão não apenas debaixo dos padrões do seu reino, mas fazendo com que outras pessoas reconheçam isso dia após dia. Agora, esses padrões do reino de Deus, essa ética cristã, não deve funcionar como uma lista de regras para você ganhar pontos com Deus. Mas essa ética cristã é uma resposta natural de alguém que foi transformado por meio do Espírito Santo. É por isso que a gente teve, por exemplo, o episódio 6, onde nós falamos sobre a obra do Espírito, o fruto do Espírito, que funciona como uma espécie de uma mexerica com vários gomos, é o fruto do Espírito. E isso é importante de pontuar porque a gente pode olhar para a ética e pensar nela apenas de forma moralista. Muitas pessoas, no passado principalmente, aprenderam a seguir Jesus de forma religiosa e moralista. Inclusive tem um meme muito famoso de um senhor que fala assim: ah, porque ser crente é muito difícil. Não pode beber, não pode fumar, não pode fazer nada e ainda corre o risco de ir para o inferno. Essa é uma visão completamente errada do cristianismo. Isso é a ideia de tentar conquistar o agrado de Deus pela força. Enquanto até aqui a gente viu que nós não conseguimos produzir essas coisas, mas que é o Espírito que produz em nós. A gente precisa enxergar a ética cristã de uma forma diferente. Não é fazer o bem para ser premiado ou fazer o bem para ser bem visto, mas é fazer o bem porque o meu mestre fez. Esse é o principal ponto da ética cristã. É por isso que o próprio Jesus, ele é o cumprimento das leis, como ele diz em Mateus. Ele mostra em si mesmo o cumprimento de toda aquela ordenança ética e moral do Antigo Testamento, apontando para ele mesmo e dizendo assim: peraí, você não vai fazer simplesmente para ser melhor visto socialmente. Em outras palavras, eu não vou mentir num negócio porque se eu mentir eu vou ser prejudicado. É óbvio que se você mentir você vai ser prejudicado. No cristianismo, você não mente porque Cristo não é mentiroso. Essa é a grande diferença entre um moralismo vazio e uma ética cristã. Eu aprendi a viver de forma correta porque existe um rei e eu devo a esse rei o meu comportamento, a minha vida. E o próprio Espírito dele opera em mim para essa transformação. Então existe um abismo entre um moralismo vazio e uma ética cristã.
Em outras palavras, tudo que você vai fazer de bem não deve ser por motivação egoísta. Ah, eu não vou trair a minha esposa porque a sociedade vai me enxergar mal. Você sabe que até o ano 2000, o adultério era considerado crime, mas socialmente ele foi tão aceito com o decorrer do tempo que ele parou de ser criminalizado. Ele não é mais crime, por exemplo. Mas a gente ainda não faz isso, ou seja, existe uma convenção social de casamento, simplesmente porque é um padrão que faz com que pessoas sejam bem vistas num certo sentido. Porque se a gente olhar para o ponto ético real daquilo ali, ele é insustentável. Na verdade, você só tem mais gastos, você só tem mais complicações e assim por diante. Mas o ponto cristão de tudo isso é que eu não traio a minha esposa, eu não faço essas coisas, não é porque eu vou ser mal ou bem visto socialmente, mas é porque a ética cristã e o que Cristo faria em meu lugar é ser fiel. É viver em amor, é se dedicar, é se doar, e tudo isso acontece por meio da operação do Espírito. E é por isso que não é um jogo de trocas e barganhas de pontos com Deus, mas é aquilo que acontece com pessoas que realmente foram transformadas. Elas fazem o bem não para conquistar e ser reconhecidas em alguma coisa, mas elas fazem o bem porque essa é a produção natural do fruto do Espírito que está no coração de pessoas genuinamente transformadas. Por isso que a dúvida sobre o que fazer hoje ou amanhã, ela não é tão complicada assim, porque naturalmente quem foi impactado pelo nível de graça e misericórdia de Jesus Cristo não quer fazer o que Hebreus 6 diz, crucificar novamente Cristo e expô-lo a vitupério ou à vergonha pública. Não, eu quero reconhecer pública e fisicamente, em todos os aspectos da sociedade, que Ele é o meu Senhor. E que aquilo que governa as minhas inclinações, as minhas motivações e a minha ética não é simplesmente um apelo social, mas é uma transformação muito mais profunda causada por um rei que governa todas as coisas. E que por mais que ninguém esteja vendo isso fisicamente hoje, eu já o reconheço assim e por isso vivo debaixo dos padrões do seu reinado. E é aqui que você precisa entender a questão da missão e da ética na prática, porque missão não é só evangelismo verbal. Sabe, a fé verdadeira é uma fé encarnada com o outro. É uma fé que, quando sai das paredes da igreja, ela não muda. Não é dualista. Não existe uma divisão de uma vida litúrgica e uma vida profissional, uma vida religiosa e uma vida mundana. Você é um ser completo e a transformação de Cristo, ela não se dá apenas em ambientes religiosos. Uma fé verdadeira, uma missão real, é quando um advogado, por exemplo, no seu trabalho, ele não sucumbe às mesmas decisões antiéticas, decisões que não glorificam a Deus no seu ambiente de trabalho, mas ao invés disso, ele faz questão de mostrar que as ações que ele toma, o caminho que ele decide trilhar ali no seu meio de trabalho, na verdade revela a glória de Cristo. Uma missão real é quando um pedreiro que está construindo uma parede, em vez dele simplesmente terminar para ganhar sua diária, ele diz assim, não, eu vou fazer a melhor parede da face da terra. Ou quando um Uber que pega alguém para carregar de um lugar para o outro, ele faz questão de fazer com que aquela pessoa se sinta agradada dentro daquele carro, porque todos esses movimentos, eles revelam os filhos de Deus na terra e fazem com que Deus seja reconhecido em meio a isso. A verdadeira missão é amor ao próximo como uma categoria concreta e não abstrata. Não é à toa que Jesus Cristo, ele disse, amem os seus inimigos e orem pelo que vos perseguem. O próprio apóstolo Tiago, ele vai falar mais para frente que é muito natural a gente simplesmente amar aqueles que nos amam. O grande X do evangelho, a grande questão é que Cristo, ele mostra uma ética superior que vai além, é amar inclusive aqueles que ninguém amaria. É, por exemplo, Lucas 10 e a famosa parábola do bom samaritano. Todo mundo passa de lado com suas convicções religiosas, suas convicções sociais e assim por diante, mas o cristão não. O cristão é aquele que acolhe mesmo a pessoa mais odiada da sociedade, mesmo seu inimigo. A ideia de um cristianismo ético real é uma justiça como uma consequência de uma esperança escatológica. Eu espero que o mundo seja completamente transformado na vinda de Cristo, mas hoje, como é que eu faço isso de forma justa, cooperando para que hoje ele já seja transformado por meio dos filhos de Deus? Não é à toa que Paulo mostra em Romanos que a criação ela sofre e ela geme com a expectativa de que os filhos de Deus sejam manifestos hoje. Não foi à toa que eu estruturei toda essa série na ordem que eu estruturei.
Eu deixei para falar de sofrimento no penúltimo episódio, eu queria que você aprendesse a enxergar o mundo como um cristão em todos esses episódios. Se você não viu toda essa série, volte e veja, eu tenho certeza que vai te edificar muito. Mas o meu objetivo principal era chegar hoje nesse episódio, olhar nos seus olhos e te dizer o que Jesus disse no Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, de nada serve, a não ser para ser jogado fora e pisoteado por homens. Não se esconde uma lamparina debaixo de uma mesa, porque ela não tem serventia, mas ela deve ser colocada no alto para iluminar todas as coisas. Sabe, Jesus ele escolheu a dedo essas palavras. Naquela época não existia geladeira. O que era feito para preservar uma carne, por exemplo, era embrulhá-la no sal. Assim ela poderia ser preservada como se ela estivesse num freezer por dias. A gente chama isso de salmoura, se não me engano. O que Jesus está dizendo é que o que preserva ainda a humanidade viva é que tem sal nessa carne podre. Que tem sal nessa carne que, se esse sal sair, essa carne apodrece e acaba. Mas é esse sal que faz com que a maldade não avance ainda mais. A graça e a misericórdia de Deus depositada sobre essa terra por meio de vidas de cristãos que são sal. Agora esse sal ele tem dois poderes. Ele tem tanto um poder de preservação, como eu acabei de dizer, como ele tem um poder de influência. Jesus diz que esse sal, se ele não tiver sabor, em outras palavras, se ele não influenciar, se jogado em cima das coisas ele não muda o sabor, ele não serve. Você tem mudado o sabor do quê? Na sociedade, o impacto do seu cristianismo tem mudado o sabor de qual prato? Porque senão, meu querido, as palavras de Jesus elas são muito duras para nós. Duras e reais. De que serve um sal que não muda o sabor? Eu não quero que você viva essa vida. Eu não quero que, assim como Jesus também diz no Sermão do Monte, você chegue lá naquele grande dia e diga assim, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas. E Jesus diz assim, olha, se afasta porque eu não conheço, você era um sal que não tinha sabor. Você estava lá, estava no saleiro, a gente jogava em cima, mas nada mudava. Na verdade, as coisas nem se preservavam, você não realçava, você não influenciava nada. A grande verdade é que você viveu a sua vida para você mesmo. Ou como ele coloca a luz. Olha, de nada serve você pegar a candeia de luz, uma luminária, e colocar debaixo de uma mesa escondida. Não, eu dei luz a vocês para vocês brilharem em meio às trevas. O apóstolo João mostra o próprio Cristo como a luz do mundo, porque a sua luz resplandeceu diante das trevas e as trevas não puderam encobri-la, prendê-la. Um verdadeiro cristão não é o que conhece toda a dogmática e não é o que decora tudo que eu ensinei até aqui, mas é o que hoje, traz sabor para uma vida insípida, que ilumina ambientes de escuridão e que vive a sua missão dentro da igreja, mas fora também. É esse que um dia chegará diante de Jesus, olhará nos seus olhos e ele com sua própria mão enxugará toda a lágrima porque as primeiras coisas passaram e ele responderá assim, vinde, amados, ao reino de meu Pai. O reino não chegou plenamente, mas os seus padrões estão estabelecidos. Cabe aos súditos do rei viver de acordo com a sua ética todos os dias. Eu espero que toda essa série ela tenha te motivado a buscar ainda mais sobre um cristianismo real. E conte comigo para te ajudar nessa caminhada se você estiver precisando. Se você gostou desse canal até aqui, não deixe de se inscrever, coloque seu comentário aí embaixo, isso com certeza ajuda bastante esse canal. E se você acha que alguém precisa ver esse vídeo, por favor, compartilhe essa série inteira com pessoas que precisam conhecer pelo menos o beabá do cristianismo e saber como colocar tudo isso em prática no dia de amanhã. Que Deus te abençoe, te vejo nos outros vídeos.